Então, isso aí é um debate que vem há anos, que é uma ideia totalmente errada, equivocada, de que o colesterol causa problemas. Isso começou lá no começo do século passado, onde o Atnikov, esse pesquisador russo, deu colesterol para galinhas e coelhos, que são animais herbívoros, que não têm metabolismo de colesterol. E isso, claro, causou doença cardiovascular. Então isso foi extrapolado para seres humanos. E esse processo vem. Mas todos os estudos que se fizeram até hoje, tentando provar que o colesterol é vilão, não conseguiram. Isso foi apenas uma hipótese, uma teoria, nunca comprovada na prática. Tá? Mas o povo e os médicos, e nós médicos, acreditamos que o colesterol é bandido. Tanto é que eu morei nos Estados Unidos 17 anos e eu vim muitos anos falar no Congresso Brasileiro de Cardiologia, e eu me lembro que a primeira vez que eu falei bem do colesterol, eu nunca mais fui convidado. Eu sou nutrólogo, a Associação Brasileira de Nutrologia. A primeira vez que eu falei no Congresso da ABRAM de que colesterol era mocinho, também nunca mais fui convidado. Então existe essa crença de que o colesterol prejudica. Infelizmente, essa crença tem feito muita gente ficar doente. Por quê? O que acontece? Você pega os longevos, aquelas pessoas que têm mais de 100 anos, você vai ver o que acontece com elas. Elas têm o HDL elevado, elas têm os triglicérides baixos e elas têm a insulina baixa. Esse é o trio. O colesterol nem aparece na jogada. Mais de 50% dos pacientes internados nesse momento, no Brasil e no mundo inteiro, com infarto agudo do miocárdio, eles têm o colesterol normal, mais de 50%. Ora, uma teoria que não consegue explicar mais de 50% da exceção, que teoria é essa? Entendeu? E mais gente, o Dr. Ulf Havenkov, que apesar de ter um nome russo, ele é dinamarquês, ele tem um site chamado Thinks, T-H-I-N-C-S, onde ele convidou laureados de prêmio Nobel, pessoas super inteligentes, que todo mundo que estudar profundamente essa área do colesterol vai chegar à conclusão que o colesterol não é o problema. E o modo como o colesterol é medido, que é baseado no LDL, para muitos isso vai ser uma grande surpresa, esse parâmetro que é usado para determinar se você vai ou não tomar o remédio para baixar o colesterol, ele não é nem medido no laboratório, ele é calculado. É um algoritmo que multiplica e divide e sai um número. E esse número parece mágico, que agora passou de um número tal estabelecido, que vem diminuindo com o tempo. Quando eu comecei, há 45 anos atrás, a praticar medicina, o colesterol em torno de 300, 320, estava tudo bem. Isso vem baixando, vem baixando, vem baixando, vem baixando. Agora já baixou para menos de 200. Eu não sei onde vai parar isso. E quando você olha o colesterol, vamos ver o trabalho. 25% do cérebro é colesterol. O colesterol produz a bile. O colesterol produz todos os hormônios esteroidais. O colesterol contribui na produção da mielina que encapa todos os nervos. Então você vai ver a quantidade de coisa no corpo, toda a membrana celular, os trilhões e trilhões de células que nós temos, a membrana celular tem na sua constituição colesterol. Ora, se a natureza teria que estar fazendo um erro muito grande, colocar o colesterol no cérebro, 25%, colocar o colesterol em todas as células, os hormônios são produzidos a partir do colesterol, a vitamina D3, que é tão badalada hoje, se você tiver um colesterol muito baixo, você não produz a vitamina D3, a relação colesterol baixo, AIDS é muito grande, a correlação colesterol baixo, infecções em gerais é muito grande, as pessoas com mais de 60 anos de idade, tem vários estudos mostrando que se elas têm colesterol mais elevado, elas têm maior longevidade, elas vivem mais. Então, tudo do jeito que você mostrar, estudar e preparar, você vai cair na mesma história. E como é uma mentira que vem sendo contada repetidamente, deu para enganar o cérebro de todo mundo. Infelizmente é isso. Eu acho que eu vou morrer falando disso, entendeu? E essa ideia não vai ser caracterizada para as pessoas. E a outra grande mentira
que é mais enfático ainda, é o fato da pessoa pensar que colesterol é gordura. Isso é deficiência do conhecimento bioquímico. Colesterol não é gordura. Colesterol é um lipídio. Nem todo lipídio é gordura, tá? Desculpe, nem toda gordura é lipídio. Todo lipídio os lipídios são formados de gordura, lipóides e esteroides, que é o caso do colesterol. Então, o colesterol é um lipídio, mas não é uma gordura. A gordura é um lipídio. O colesterol é um lipídio. Lipídio significa que ele se dissolve, ele é lipossolúvel. E o colesterol ele é feito não pelas gorduras, ele é feito pelos carboidratos. Então a pessoa que ingere excesso de açúcar, excesso de carboidratos, gera colesterol. Então todo mundo tem no mundo médico o conceito errado de que colesterol é gordura, ele é um álcool policíclico com 27 carbonos, cuja base é o cicloperidrofenantreno, e não tem nada a ver com os ácidos graxos, que são gorduras. Então a pessoa deixa de comer gordura achando que vai baixar o colesterol. Você baixa o seu colesterol diminuindo a quantidade de carboidrato que você ingere. Tem nada a ver com a gordura. Mostre um trabalho científico, eu desafio você, mostrando que a gordura aumenta o colesterol. Eu não conheço. O próprio estudo de Framingham, que é o estudo feito para mostrar isso, não mostrou. Então é só uma questão de bom senso você ir lá e estudar. Porque essa é uma mentira divulgada, que, claro, dá dinheiro, porque aí você acha que o colesterol é bandido, que você tem que baixar o colesterol, e vem drogas que baixam o colesterol, que tem problemas mais diversos, problema muito sério na cardiologia, o uso das estatinas, que já tem pessoas muito sofisticadas no mundo mostrando o erro que tem de usar a estatina, porque a estatina, quando ela baixa o colesterol, ela baixa o coenzima Q10, ela baixa os dolicóis, ela baixa o esqualeno, ela bloqueia toda a cadeia do mevalonato e traz uma série de consequências a ponto de ter pessoas que desenvolvem rabdomiólise. São pessoas que não conseguem andar mais, porque há uma destruição muscular. Comprometem a cognição, professores universitários que começam na estatina e não têm mais condições de dar aula. Perdem a memória, não são capazes de guardar as coisas mais. Isso nós estamos cansados de ver. Mas, infelizmente, essa história do colesterol continua assombrando a gente. Já que você não pode tirar nenhum remédio por conta própria, eu não estou aqui para divulgar nenhuma automedicação, pelo contrário, eu acho que você tem que procurar seu médico. Você tem que conversar com o seu médico, já que ele não quer tirar a sua estatina, que ele dê a sua suplementação para você de coenzima Q10. Porque o coenzima Q10, quando você começa a tomar estatina, ele baixa antes do colesterol. E esse coenzima Q10, ele é fundamental na geração de energia. A nossa moeda energética se chama ATP. E eu só produzo ATP se eu tiver coenzima Q10. Então, no momento que eu sou debilitado de Q10, porque o próprio bloqueio da HMG-CoA redutase, que é onde a estatina bloqueia a cadeia do mevalonato, isso aí provoca, antes de diminuir o colesterol, vai diminuir o coenzima Q10. Então, quem faz uso de estatina e faz uso concomitante de coenzima Q10, minimiza tremendamente os efeitos colaterais. Se você for estudar, você toma estatina e for estudar profundamente isso, e tem 47 livros sobre o assunto no Amazon.com à sua disposição, eu acho que um assunto, 43 livros, tem 43 livros lá falando mal da estatina. Eu acho que seria muita coincidência você ter 43 livros falando mal da estatina sem nenhum incentivo, porque quem fala mal da estatina hoje está no ostracismo. Eu não posso falar mal da estatina entre meus colegas cardiologistas, eles até param de conversar comigo, porque eu não pertenço ao grupo. Qualquer cardiologista que você for, vai receitar estatina mesmo que você não tenha nada para prevenção. E isso aí é um absurdo. Eu falo e vou continuar falando e tenho provas científicas publicadas para mostrar que isso aí, o que eu estou falando, é o que é verdadeiro.